é a nossa família, é a esposa, é os filhos que estão em casa. O alvo do pai não é que ele vá trabalhar para se dar bem. O alvo do pai é ele sai para trabalhar para que ele possa dar o melhor dentro de casa, para sua esposa, para os seus filhos. E isso, meus irmãos, é algo tão maravilhoso, tão grandioso, que quero glorificar a Deus assim pela vida de cada um que é pai aqui, que sabe o que eu estou falando, sabe? Momentos difíceis muitas das vezes a gente passa, humilhações muitas das vezes nós passamos. Eu trabalhei 20 anos empregado, passei muitas humilhações. Eu fui do enxuga o chão e tira o lixo, até na liderança de empresas, tomei conta de empresas, só eu, na frente de empresas, mas eu comecei lá de baixo, sabe? Trilhei alguns caminhos que é tão difícil, humilhante, tão complicado, mas que tudo isso, a minha visão era os meus filhos com a minha esposa. E quando eu olhava para eles, que eu saía muitas das vezes 4 da manhã, eu olhava para eles, estavam tudo dormindo, tudo quietinho, e eu saía para trabalhar. O meu coração era que quando eu retornasse eles estariam bem. E eu ficava naquela curiosidade que quando eu chegava às vezes meia-noite, né? Eu comecei a estudar, eu chegava já meia-noite e meia, para 15 para 1, né? Quando eu chegava em casa, né? E estava só a senhora me esperando acordar, eles já estavam todos dormindo. E eu ia olhar de um a um, dava um cheiro neles, e aí meu coração se acalentava, porque estava tudo bem. Às vezes ela ia me contar, depois que eu tomava um banho, ela me dava uma merenda, aí ela ia me contar, eu falava, olha, hoje o fulano passou mal, já fui no pronto-socorro, já comprei remédio, já dei para ele está melhor. Eu chegava, mas ela nunca me falava nada, ela sempre tinha as suas autonomias de ir, e sabia que no meu trabalho era muito difícil, e ela não me falava nada, ela só me falava depois que eu chegava em casa. Então, pai, meus irmãos, Paulo, Bel aqui de São Paulo, pai, né, que entende o que eu estou falando, que a gente muitas das vezes, querendo ou não, a gente entrega toda a nossa juventude para criar nossos filhos, não é verdade? Toda a nossa juventude ela vai para criar nossos filhos, e o que é mais interessante, eles vão embora. Mas não adianta tu fazer puxadinho pela tua casa, não vai funcionar. Vou fazer uma casa com meu filho aqui atrás, não faça, tu vai te decepcionar, vai embora. O ciclo da vida é assim, ele vem mas só nos visitar, passa uns dias, já quer voltar de novo. Mas por que, pastor, isso? É o ciclo da vida que Deus trilhou, que Deus fez. É incrível que pareça. Eu visitava meus pais, minha mãe, mas depois de uma semana eu já queria voltar para a minha própria vida novamente. E é assim que funciona. E é muito difícil, meus irmãos, a gente abrir mão dos nossos filhos. É muito difícil, mas Deus ele nos sustenta nessa área. Então que Deus abençoe o irmão Bel, o Paulo aí, que guerreiro aí. O Bel já foi, né, Bel? Um já está lidando sozinho, né? Depois a outra já vai também, né? Meu Deus do céu, o mais difícil disso é que o nosso coração ele só aquieta quando o fulano está em casa. Já cheguei da faculdade, papai. Agora o coração vai diminuir o batimento cardíaco, mas é algo que a gente só vai saber quando a gente é pai, né? Confesso a vocês que quando eu vi o primeiro filho, eu chorei. Quando eu fui ver o segundo, chorei de novo. No terceiro, chorei de novo. Não conseguia conter as lágrimas de ver meus filhos assim. Meus filhos e meus irmãos foram a coisa mais importante da minha vida terrena, sabe? Foi meus filhos, assim, de ver. Porque eu era meio peralta, né? Era meio bagunceiro. Gostava de estar tomando banho na beira desse rio aí. Então, quando você é peralta, ninguém aposta em você, não. Esse menino não vai prestar, não. Esse menino aí não vai dar certo, não. Só quer tomar banho na beira do rio. E Deus ele me deu uma família tão bonita, né? Me deu 3 filhos. Eu tenho um que não é com a Silvia, né? E mais uns que eu já adotei nessa vida, que já morou comigo tantos e tantos e tantos, né, meu bem?
E louvado seja Deus que o Senhor nos ajudou a fazer tantas coisas na vida de muitas pessoas. O meu filho Gabriel, ele foi para fora, lá acolheram ele. Um rapaz saiu do apartamento, ele já entrou no apartamento muito bom. E quando ele voltou para cá agora, estávamos procurando um apartamento para ele, um lugar, e para a glória do Senhor, uma amiga da Natália que estudou na escola conseguiu uma casa, um condomínio fechado. O Gabriel mora numa casa muito boa, né, meu amigo? Para a glória de Deus, sabe, meu irmão? Na hora, no tempo que ele foi chegando, o Senhor abriu as portas. Deus também foi movimentando. Então, parabéns, meus irmãos. Que Deus continue dando muita saúde para cada um de vocês, sabe? Muita força, sabedoria, porque a maior aula de um pai é com nossos filhos. É a maior aula que a gente tem. Porque tem hora que a gente quer dar uma pisa no cabo, né? Aí você senta, você engole uma colher de farinha, passa a mão no peito, aí você vai conversar. Eu acho que foi a aula mais interessante que eu tive na minha vida, foi lidar com meus filhos. E tinha hora que a gente tinha que sentar. Vem cá, fulano. Vem cá, fulano. Dava uma lambada de cinturão com muito amor, tu ia mais nele do que em mim. Às vezes deixava de molho, mas ficava mais sofrendo eu, acho, do que eles. Dizia para ele, vai ficar sentado aqui enquanto eu vou ali. Aí normalmente ele estava dormindo na cadeira, aí o besta ia lá, pegava o menino e jogava na cama. Olha o catinho, meu irmão. Ser pai é algo incomparável. Então que Deus nos abençoe, sabe mesmo, grandemente vocês aí. Quero falar um pouco do amor de Deus a respeito desse texto, porque tem tudo a ver daquilo que hoje nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, João, ele falou algo muito interessante aqui, que nós é para a gente aprender a meditar e entender algumas coisas que é necessário. Primeiro, no versículo 1 ele diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. João, ele fala assim, com uma grande admiração a respeito disso. É como se quisesse chamar a atenção do povo em relação às coisas de Deus. Porque, às vezes, meus irmãos, muitas pessoas, elas não entendem o que é você ter um Pai Celestial. O que é você ser chamado de filho de Deus? Parece que muitas das vezes são coisas pequenas você ser filho de um Deus celestial. Tem pessoas que não conseguem gerir isso, e muitas das vezes, por não conseguir gerir isso e gerir dessa forma, tem muitas pessoas que são muito carentes. Tem muitas pessoas que sofrem por amor. Tem muitas pessoas que, fulano não me entende, a minha mãe não me entende, o fulano não me entende. Mas existe um Pai que te entende, que sabe todos os teus preceitos, que sabe toda a tua dificuldade, que sabe tudo aquilo que você precisa, que muitas vezes as pessoas menosprezam. Porque, meus irmãos, a gente deveria ler um texto desse e dizer glória a Deus, porque realmente é algo maravilhoso, meus irmãos, quando a gente toma para nós a paternidade divina. No meu caso, eu não tenho mais pai e mãe. Hoje eu estava lembrando do meu pai, estava lembrando da minha mãe, eu não tenho mais. E agora, a promessa que eu tenho é que agora também eu sou filho de Deus. E Deus, com certeza, está cuidando deles. E com certeza também vai cuidar de mim como filho, uma vez que eu aceite a paternidade. Porque é tão difícil, meus irmãos, as pessoas compreenderem isso. Toda pessoa que entende que é filho de Deus, as provas se tornam mais leves. Todo filho que entende que é filho de Deus, toda pessoa, as dificuldades da vida, muitas das vezes se tornam irrelevantes.
pastor? Porque eu, como filho de Deus, eu sei que a dificuldade que eu estou passando, meu pai está vendo. Eu sei que a luta que nós estamos passando, Deus está vendo. Eu sei disso como filho. Quando nossos filhos adoecem, olha, o Lucas já tem 24 anos. O Lucas adoece, eu dou um quarto, estou dentro de uma chave trancada. Se o Lucas tiver febre, a porta do quarto fica sem encostada. Porque te acorda e vai lá dar uma verificada como é que ele está. Se nós que somos tão errados, pecadores, que lutamos para não pecar, que temos uma vida de tanta dificuldade, conseguimos fazer uma coisa boa para nossos filhos. Imagina o Senhor, meus irmãos. Imagina o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos aceitou como filho. Imagina só. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Também diz que o Espírito Santo ele intercede por nós. Ora por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Alguns falam que o Espírito Santo ele pede a Deus para ele não voltar logo, porque para que algumas pessoas mudem de situação. Porque o propósito de Deus é que todos fossem garantidos ser chamado filho dele. Mas nem todos não querem, nem todos se comportam assim, nem todos absorvem isso nas suas vidas. E aí, meus irmãos, o que vem? Luta, dificuldade, e as pessoas começam a se decepcionar com as coisas de Deus. Porque Deus não é comigo, porque Deus não falou comigo. O problema maior disso é que essa paternidade, quem tem que reconhecer agora sou eu, porque Deus já reconheceu. E quando eu tenho dúvida, quando eu não reconheço, eu sou o quê? Apenas um ser vivente, apenas uma pessoa. Mas quando eu reconheço essa paternidade divina, eu passo a ser filho. Meus irmãos, eu sou pai. Sabe? Poucas coisas me tiram do sério, mas meus filhos me tiram do sério. Se alguém querer tratar mal meu filho, se alguém for injusto com meus filhos, eu vou procurar saber. Vou lá, pode ser quem for, vou lá e vou ver o que aconteceu. Vocês acham que Deus é diferente? Não. Quando eu entendo que eu sou filho dele, agora eu tenho algo extraordinário a meu favor. Olha o Bel. O Bel passou por um procedimento que eu não passei, mas eu passei 2 anos que eu não conseguia fazer nada. Né, menino? Ninguém podia nem bater na minha costa, eu me tremia todinho. Nem parece, né? Mas é muito mal. Estava pensando, talvez estava sempre conversando com a minha mulher, disse: meu bem, você percebeu que depois do irmão Bel já morreu 4 com o mesmo problema? Que foram socorridos, mas tem uns que nem deu para socorrer. Mas pastor, qual é a diferença? É que quando a gente é filho, nós temos um pai que cuida de nós. É que quando eu sou filho, meus irmãos, o meu pai, ele vai fazer de tudo para eu poder viver uma vida melhor. E ainda que a dificuldade vir sobre mim, pastor, eu quero vencer. Não, você já venceu, porque Cristo venceu na cruz em favor de você e de mim. E João, ele vem falando de algo tão maravilhoso, meus irmãos, que hoje é dia dos pais, sobre a paternidade de Deus em nossas vidas. Que coisa maravilhosa que nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. É por isso que muitas das vezes, eu assim como filho, eu não aceito alguns comportamentos, meus irmãos. Sabe? Olha, meus filhos, esse dia eu estava... Tem alguma coisa errada. Comecei.
Tem uma ligada, eu tenho da mulher, como é que estão os meninos lá em Manaus? Estão indo para a igreja? Não, estão muito trabalhando. Ah, estão muito trabalhando, peraí. O negócio é esse. Tu pensa o quê? Que é tu que sustenta o teu trabalho, é? Que é você que é o cara que está tudo bem, que é você que abre as portas, é? Vou já dar uma orada aqui para fechar essas portas. Não, papai, meu filho. O que adianta o mundo ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Agora ligaram para mim, conversando com ele, papai, eu já vou, papai, que eu vou para a igreja. Amém? Porque não existe outro caminho, meus irmãos. Não é verdade? Existe outro caminho? Para viver uma vida com Deus, para ter uma vida eterna, é só aceitando Ele como Pai, reconhecendo Cristo como Salvador e recebendo essa paternidade para nós. Olha, hoje é dia dos pais. E sabe, às vezes vem meu coração, meu Deus, quantas vezes decepcionei meu Senhor, Cristo? Né? Não dá o coração? Quantas vezes decepcionei meu Senhor? Mas eu também, a minha oração não fica naquele negócio, Senhor, tu sabes, não, meu irmão. O fato de nós sermos perdoados por Deus é a gente reconhecer o nosso pecado. Deus, me perdoe, pequei aqui, Senhor, misericórdia. Como é que eu fiz isso? Tem misericórdia de mim. E buscar a humilhação para receber o perdão. Porque nós, meus irmãos, como filhos de Deus, sabe, nós somos diferentes nessa terra. Se alguém não gostar de você, é porque não conhece a Deus. É por isso. Não conhece o Senhor Jesus. E não force a amizade daqueles que não conhecem Jesus, porque não vai dar. Só vai te reconhecer aqueles que realmente conhecem o Senhor. Tem pessoas que nós temos amizade, não é verdade? Aquela amizade só do olho, bom dia, vamos trabalhar e tem aqueles que são mais amigos, mais próximos, que andam com a gente, que vivem mais perto da gente, que a gente pode falar algo mais profundo. E Deus, como nosso Pai, eu vejo que Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Aleluia. Pensa que Deus fica ali ignorando quando nós estamos doentes? Não, meus irmãos. Eu acho lindo aquele texto daquele centurião, Mateus capítulo 8, assim, que ele chega com Jesus e diz: mestre, meu servo muito estimado, está doente, está morrendo. E Jesus, com toda a sua grandeza, peraí, vou lá na tua casa. Não, mas não precisa, não se incomode, não. Eu sei o que é autoridade. Tem um soldado ao meu lado. Eu digo vão, ele vão, eu digo vem, ele vem. Olha que coisa linda. Jesus olhou para todo mundo. Em toda Jerusalém, toda ela achei um homem de tanta fé. Seja feito conforme a tua vontade, conforme a tua fé. O homem foi embora. No meio do caminho, antes de ir na sua casa, já vinha alguém correndo. Mestre, fulano, do nada ficou bom. Por quê? O nosso Pai Celestial, Ele nos acompanha 24 horas. Ele cuida de nós 24 horas. Quando nós dormimos, os anjos do Senhor estão ao redor da nossa casa, meus irmãos. Você crê nisso? Os anjos do Senhor, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, dentro da nossa casa, protegendo o nosso lar. É assim que a Bíblia diz: quando eu aceito ser chamado de filho. E isso só acontece de outra forma quando eu abro a porta para o meu adversário. Aí quem entra é o adversário. Mas se eu entender que eu sou filho, só vai entrar na minha casa meu Pai. Amém?
Só é o meu pai que vai ter a chave da minha casa. Ele vai estar no meu quarto, ele vai estar no quarto dos meus filhos, ele vai estar no meu trabalho, ele vai estar na cozinha, ele vai estar em toda a área da minha vida. É meu pai, porque eu sou filho. E quando o inimigo se levanta contra nós, a gente não tem que se lamentar, não. A gente tem que se levantar e dizer: olha, Satanás, eu não sou qualquer um, eu sou filho do Deus Altíssimo, e eu vou contar para ele. Porque só assim, meus irmãos, a gente vai entender aquilo que somos. Quem somos nós em Cristo? É fundamental manifestar em nós aquilo que Cristo manifestou na terra. É necessário, porque se eu sou filho, eu tenho reflexo de quem? Do céu. Uma pessoa que eu conheci, ela disse: olha, eu sofro de depressão desde jovem, há muitos anos, eu não consigo, tá? Eu disse para ela assim: se eu te falar que depressão é demoníaca, você entende? Você aceita? Ela fica como vermelha. Tá bom, mas eu estou só falando isso para você. Vamos fazer um exercício, falei para ela. Abre o teu coração, perdoa as pessoas que tu não perdoou. Começa a perdoar. Pega a palavra do Senhor num dia, pelo menos 20 minutos, leia. Ore de manhã, ore meio-dia e ore de noite antes de dormir. Faça isso um mês e você vai ver se a depressão vai ficar na tua vida. Não fica, meus irmãos, porque aonde o Senhor habita não tem como haver depressão. Mas como você está falando isso, pastor? Porque eu passei por isso, meus irmãos. Eu descobri que eu tinha depressão quando eu falei para minha mulher: pegue todos os meus paletó e teia, minhas gravatas. E se não achar que tem para jogar, pode jogar numa sacola e joga lá no lixeiro. Cheio de vida, comecei a não ter mais sentido, não queria mais estar no meio dos outros, já queria ficar sozinho. Mas como eu já havia estudado sobre isso, eu já tinha conhecimento a respeito disso, sabe o que eu fiz? Me levantei. Não aceito isso não. Repreende Satanás no nome de Jesus. O Senhor Jesus já venceu na cruz pela minha vida. Eu não aceito depressão, eu não aceito síndrome do pânico. E eu me levantei, meus irmãos, sabe? E eu ia lá no meu quintal, Bel. Eu cheguei no meu quintal, Bel, 4 da manhã. Ainda estava meio escuro, Bel, que eu não conseguia dormir. Capinando meu quintal. Pois agora começava a cantar. Depois já era 5 horas. Depois já foi 6 horas. E agora eu não consigo mais nem 7 horas. E agora já tem que me chamar, o relógio tem que despertar, senão nem acordar, mas eu quero. Às vezes eu acordo de madrugada, a hora, e quando eu olho de manhã, já aquele sono vem. Acabou-se. Acabou-se a depressão, acabou-se a síndrome do pânico, foi tudo embora. Mas pastor, como? Me apeguei a Deus, busquei a Deus, orei a Deus, falei: Deus, estou tendo um sentimento aqui que eu não sei, não é do Espírito não, estou querendo me isolar, estou triste, sou tão animado, sempre fui animado, que essa tristeza, Senhor? Tenho uma família linda, minha esposa, meus filhos tão bonitos, por que eu estou triste? E eu comecei toda a tristeza, daquilo que vai de Deus, sai da minha vida. Eu entrei na guerra espiritual, meus irmãos. E para a glória do Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Então, o que eu quero dizer hoje? Porque não vai dar mais para levar em frente. Entenda, Silvia, Ruth, Lucas, Paulo, Nário, Lapel, Val, Júnior, Cris, eu. Você é filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Você não é filho de qualquer um, não. Sabe? Dê valor àquilo que foi conquistado na cruz do Calvário pela sua vida. Porque às vezes, meus irmãos, as dificuldades, as guerras, as lutas que nós travamos, acabamos muitas das vezes esquecendo da posição que nós temos. Pedro, ele vai muito além, ele diz: olha, vocês são sacerdote real, igreja santa, eleita de Deus, sacerdote do Altíssimo. Aleluia. Meu Deus, são coisas grandes que o Senhor colocou sobre nossas vidas, mas é preciso eu digerir isso. Tem que passar na minha mente, tem que entrar no meu coração, e eu tenho que dizer: eu sou filho de Deus, estou com dificuldade, estou com luta, estou passando uma guerra, sou filho de Deus, não aceito todo o mal, Senhor. Porque doença, meus irmãos, ela tem dois propósitos: ou Deus colocou para fazer algo na sua vida, ou o inimigo está colocando uma seta na sua vida. Quando eu adoeci, eu orava, meus irmãos, eu chorava: Deus, por quê? Eu estava no auge da minha vida espiritual, trabalhando na igreja, contribuindo. Chegamos numa igreja com a Silvia, que era uma laje, né, meu bem? Lembra? Uma lajezinha bem baixinha. Aí os irmãos, primeira mensagem que eu cheguei lá, parece que jogaram um balde de água. Quando eu saí, estava tudo molhado, a blusa. Eu disse: meus irmãos, eu tenho um cartão aqui, vamos comprar um ar-condicionado, vamos comprar um ferro, fazer uma porta aqui, bora comprar um ar-condicionado. Eu não aguento esse negócio não, meu irmão. E nós cortamos ar-condicionado aquele negócio. Hoje a igreja é 2 pisos, enorme. Por que isso? Porque eu sou filho de Deus. Eu não vou aceitar nunca, meus irmãos, aquilo que o mundo sofre. A gente pode ficar doente? Pode. Mas o nosso Deus, Ele é capaz de nos ressuscitar, ainda que a gente tenha morrido na nossa vida carnal. Glória a Deus. Ele ressuscita se Ele tiver um propósito nas nossas vidas. Às vezes a gente fica com medo. Ai, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo. Eu também tenho. Mas a gente tem que colocar no nosso coração que a morte é o início da nossa vitória. Meus irmãos? A morte é o início da nossa vitória. Por quê? Nós não vamos ser atormentados, nós vamos para um lugar de descanso. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu preciso entender que eu sou filho. Antes de passar por esse processo, no meu coração eu tenho que ter que eu sou filho. Eu até brinco com a minha mulher, é chateada comigo: não fale com o filho de Deus. Cuidado com o filho de Deus. Cuidado que Deus está te vendo. Porque é real, Cris. Olha, Cris, olha junto. Você ainda vê, Cris, aquela velha Cris no espelho? Sucumbiu. Nasceu uma nova mulher para a glória do Pai. Aleluia. Lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aí eu te pergunto: tu tinha noção que isso aconteceria? Não. Mas por que, pastor? Porque a Bíblia diz que o inimigo cega aquele que anda no pecado. Você não consegue. Porque muita gente diz: olha, eu aceitei Jesus, eu estava passando um momento difícil. Meus irmãos, eu aceitei Jesus no ápice da minha vida, ganhando que o salário do sonho que eu estava. Chegava na empresa, meu, tudo bonitinho, a unha feita, né? Meu Deus do céu, tudo feito, tudo bonito, na bênção de Deus. Vou tirar tudo que tem para transformar a tua vida, pelo amor de Deus. Eu passei minha vida 19 anos pobre. No terceiro ano que eu comecei a ter cara de rico, meu Deus, agora eu vou tirar tudo. Meu Deus, pensa numa situação difícil. Trabalhei com essa mulher. Nós estávamos no ápice da nossa carreira em Manaus. Estava pensando em abrir mais 2 escolas. A gente estava querendo comprar 2 apartamentos, né, meu bem? Estava ganhando muito bem. Deus disse: não quero que vocês deixem tudo, eu vou mandar vocês lá para o caralho. Isso dói na alma. Mas sabe por que a gente vem? Porque nós somos filhos. Porque nós honramos nosso Pai. Porque o nosso Pai, Ele sabe do presente, do passado e do futuro.
Mas a hora que Ele quiser nos levar, Ele vai nos levar, e se Ele não quiser, vai nos manter, mas Ele sustentará a nossa vida. Aleluia. Sabe o que eu acho interessante, Cris? Irmãos, quando Deus falou comigo que o impacto que eu sofri foi Ele que tinha colocado em mim para me trazer para cá, eu falava uma coisa assim, eu falava assim: Deus, como é que eu vou viver com esse dinheiro que eu ganho? Nós ganhamos 45, vai ganhar 2 mil. Como, Senhor? Fala, como que eu vou viver? Como é que eu vou viver com 2 mil reais? O Senhor me fez provar de tantas coisas boas, agora eu vou começar do zero. Como? No dia que Deus falou assim: tu lembra pela madrugada aquilo que tu murmura sobre o teu dinheiro que tu ganha? Ele falou assim que Ele não ia me dar mais dela, mas Ele falou assim: no pouco que tu diz que tu ganha, eu vou te abençoar. Aleluia. Olha só. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Pai sempre vai estar no controle da nossa vida, Ruth. Glória a Deus. Paulo sempre vai estar lá no controle da nossa vida, porque essa é a função. Nós vamos estar sempre atrás, né? Nós vamos sempre atrás. Papai, vai que eu vou atrás, Senhor. Não aguento um tranco, não. O Senhor vai abrindo as portas, vai quebrando as barreiras, vai tirando o mal, vai arrebentando tudo aquilo que não pertence, porque eu não quero ir na frente, eu quero ir atrás. Aleluia, Senhor. Eu estava assistindo um pouco das guerras de 45. E é tão ruim essas guerras, velho, meus irmãos. Sabe por quê? Vamos identificar o inimigo, Júnior. Sabe aquele soldado de menos qualificado, velho? Bota na frente, que quando atirar, ele sabe onde o inimigo está. É? O cara deu, eu vou para a guerra com você, herói. Herói de puxa de canhão, sai para lá. Deixa Cristo entrar na guerra. Deixa Deus conquistar essa guerra. Porque a guerra que nós travamos, ela é espiritual. Esse dia estava orando até pelo meio-dia. Levantou uma situação em Manaus. Eu falei para minha mulher: se acalme, você não sabe aquele que está em nós. Vamos orar, hora de manhã, hora meio-dia, hora de tarde, vamos lá. Aí meio-dia, Senhor, que apresenta o Senhor. Do nada, a fumaça apagou, Deus resolveu tudo. Aleluia. Glória a Deus. Acabou-se nada. Deus já tinha resolvido o problema que nós somos incrédulos. E Deus já resolveu. Fulano já está tudo bem. Fulano já, ser humano, eu já fiz tudo. Já conquistei, já venceu. E a gente está querendo, né? A gente está querendo puxar para o nosso lado. Verdade. Aquele que nasceu de novo, recebeu a paternidade de Deus, entenda: Deus vai lutar as tuas guerras. Glória pelos meus parentes, sabe, meu irmão? Eu oro, mas eu tenho uma coisa no meu coração: eu não posso convencer eles, eu não posso fazer eles conhecer o Senhor, só eles abrindo o coração para que eles venham. É duro? É, mas a minha função é apenas orar e falar do amor de Deus. Quando eu tenho a oportunidade, eu falo. O resto eu não posso fazer. Porque quem convence o Espírito Santo vai tomar o lugar dele? Aí chega o lugar de pai que eu tenho. Então que Deus abençoe. Meu irmão, minha irmã, pode no seu coração isso. Quando alguém se levantar contra você, quando a dificuldade bater na tua porta: ei, Satanás, está mexendo com qualquer um, não está mexendo com o Filho de Deus. Vou orar meu Pai para Ele resolver esse problema, porque o meu Pai, Ele cuida de mim, Ele me ama. Sabe, meu irmão? Meus irmãos, não sei vocês, sabe, mas eu me sinto amado de Deus, sabe? Quando o texto aqui mais um pouco, eu não quero falar sobre isso, mas ele fala assim: quem peca é do diabo. Aí vem a pessoa dizer: mas bastante tempo. Não, meus irmãos, João está falando assim: ó, quem peca, ele está dizendo assim no sentido: quem ama o pecado. Quem fica ali peca, vai tirando. É isso que ele está dizendo. O contexto é esse.
Quem ama o pecado é porque não conhece a Deus. Porque um dia nós amamos o pecado, não amamos? Não é verdade? Ih, colega, que está lá no meio. O dia que nós conhecemos o Senhor, passamos a amar o Senhor. Não amamos mais o pecado, agora amamos a Deus. O sangue de Jesus me purificou de todo o pecado, ainda que eu erre agora, mas é um advogado no céu que vai interceder pela minha vida. Glória a Deus. E agora eu estou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Olha que coisa linda! Aleluia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que essa palavra fique nos nossos corações. Hoje é dia dos pais. Se você ainda não aceitou essa paternidade, que Deus, a partir de hoje, vou botar no meu coração que o Senhor é meu pai. Se olhar e falar de você, conte para o teu pai. Se olhar atravessado para você, conta para o teu pai. Se alguém não gostou, vou contar para o papai. Ah, é? Está falando de mim? Vou contar para o papai. Não é assim que a gente fazia quando era pequeno? Vou contar para o meu pai. E é assim que nós temos que ser hoje. Aleluia. Inimigo se levantou, vou contar para o meu pai. Vai ver só. Porque o nosso pai, ele cuida de nós. Amém, meus irmãos? Então, quero. Trouxe bem, meu amigo? Vem cá, traz aqui, né?